Livro O Novo Nascimento, de Kenneth Hagin. Capítulo 3. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. O novo nascimento é a nova criação que vem do alto, a operação direta da Palavra de Deus e do Espírito de Deus sobre a sua vida, transformando seu espírito completamente quando você verdadeiramente se arrepende e se volta para Deus. Essa nova criação é gerada da seguinte maneira: reconheça que você é um pecador, um perdido, sem Deus e sem esperança. Romanos 3,23. Admita que Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-lo do pecado por meio do seu precioso sangue. Vá a Deus afastando-se do pecado e confessando Jesus como seu Senhor, e você nascerá de novo. O Espírito Santo então fará de você uma nova criatura, uma nova criação, purificando-o de todo pecado pela autoridade da Palavra de Deus e pelo sangue de Cristo que foi derramado para fazer expiação pelo seu pecado. Creia com o coração e confesse com a boca que Deus perdoa seus pecados e que você nasceu de novo. Creia e confesse. Os versículos a seguir mostram as bênçãos que lhe pertencem, nas quais você deve crer e confessar na sua autoridade. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9 e 10. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. Esse é um grande fundamento para a fé. É impossível uma pessoa ir até Deus e ser expulsa. Jesus disse: o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João 3, do 14 ao 21. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Atos 3,19. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Você tem inteligência para verificar por si mesmo o que a Bíblia diz. Portanto, mais uma vez advirto: não ouça as interpretações de homens que destroem a simplicidade das passagens bíblicas e o deixam confuso. Eles não se importam com a sua alma. Caso contrário, não procurariam roubar de você suas verdadeiras experiências cristãs. Se tivessem amor por você,
Ao menos permitiriam que você acreditasse na Bíblia assim como ela é, e o encorajariam a ter experiências com a palavra de Deus. Quando homens assim se esforçam tanto para roubar-lhe esses benefícios, você não será tolo em não acordar e ver que eles são agentes do diabo, destinados a enviar homens para o inferno. Não importa se são os homens religiosos mais refinados e maravilhosos que você já conheceu. Eles não são ministros de Deus se estiverem roubando de você a bênção do Senhor. A Bíblia diz, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Capítulo 4. A água do novo nascimento. Jesus disse: Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3,7. Logo antes de dizer isso, Jesus afirmou: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. O que é a água do novo nascimento? O que essa água do novo nascimento significa? Jesus se refere a ser batizado nas águas nesse versículo? Essa explicação o deixa satisfeito? Não. Na verdade, não é disso que Jesus está falando. A água mencionada em João 3,5 é a palavra de Deus. Vamos provar isso ao analisar uma série de versículos. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra. Efésios 5,26. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6,63. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15,3. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17,17. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago 1,18. A pessoa precisa crer no que a palavra de Deus diz sobre o homem, que o homem é um pecador e que Cristo morreu para salvá-lo de todo pecado. Então, se o homem confessar seus pecados a Deus e afastar-se deles com o coração íntegro e crer no Evangelho, ele é moldado segundo a palavra de Deus. O Espírito Santo, então, transformará sua vida pelo poder da palavra de Deus e pelo sangue de Cristo. Nesse instante, então, ele nasce de novo. Essa nova criação, o filho que acaba de nascer em Deus, deve então crer na palavra de Deus e andar de acordo com ela. Ele precisa começar a ler a Bíblia e a orar a Deus. Deve andar e viver no Espírito e ser conformado com a palavra de Deus à medida que recebe luz. Nascer de novo, tornar-se um filho de Deus, é da máxima importância. É a chave que abre todas as promessas de Deus para você, pois quando você se torna um filho de Deus, as promessas dele passam a lhe pertencer.